Você já se perguntou se Deus realmente proíbe todas as imagens? Neste vídeo, vamos explorar profundamente as Escrituras e descobrir o que a Bíblia diz sobre imagens e esculturas. Vamos entender o contexto das proibições contra a idolatria e as permissões para a criação de imagens sagradas ordenadas pelo próprio Deus. Deus permite ou proíbe as imagens? Deus, sendo onisciente, conhece todas as coisas perfeitamente e não age de forma contraditória. Ele não erra em suas ordens ou permissões. Deus tanto proíbe quanto permite imagens ou escultura. Jamais ordenaria algo que violasse seus próprios mandamentos. O entendimento correto das Escrituras mostra que as imagens podem ser permitidas ou proibidas, dependendo de seu uso. Os textos frequentemente usados para argumentar contra as imagens sagradas estão no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e os 4. Não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo sobre a terra, nem nas águas debaixo da terra. O foco do versículo é impedir a idolatria, ou seja, a adoração de algo ou alguém no lugar do Deus verdadeiro. Esse mandamento foi dado por Deus logo após libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, um lugar marcado por práticas idolátricas, como o culto a deuses representados por imagens e esculturas. Deus sabia que Israel havia sido influenciado pelos costumes egípcios e corria o risco de adotar essas práticas pagãs no deserto e ao entrar na Terra Prometida. Ao analisar esses versículos, fica claro que o mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite e adore outros deuses falsos, ídolos além do Deus verdadeiro. Além disso, o versículo seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 5, reforça: Não te prostrarás diante delas, nem as adorarás. O ato de ajoelhar-se diante de uma imagem sagrada, como de um santo, não constitui idolatria, pois a veneração não equivale à adoração. A adoração é reservada exclusivamente a Deus. A Bíblia mostra que ajoelhar-se pode ser um gesto de veneração ou respeito, e não necessariamente de adoração. Salmo capítulo 138, versículo 2. Prostrar-me-ei voltado para o teu santo templo. Se ajoelhar-se diante das imagens do templo de Salomão, o salmista se prostrando diante do templo, mostra que a reverência era prestada ao templo e às imagens sagradas nele contidas, e não a objetos de idolatria. As citações bíblicas deixam bem claro: quando a pessoa se ajoelhava em adoração, ela era repreendida para não fazer isso. Porém, quando se ajoelhava sem adoração, representando apenas respeito e reverência, ela não era repreendida, porque não é idolatria. Adoração é um sentimento e não o gesto. Por exemplo, em Josué capítulo 7 e versículo 6, Josué prostrou-se diante da arca. Foi uma prostração com reverência e sem adoração. Da mesma forma, carregar imagens em procissões, como é feito na Igreja Católica, não significa idolatria. Por exemplo, em Josué capítulo 6, versículos 3 a 6, o povo de Israel carregou a Arca da Aliança em procissão. Isso não significa que adoravam a Arca da Aliança, mas reconheciam seu simbolismo sagrado. Isaías capítulo 44 e versículos de 9 a 20, que condena os fabricantes de ídolos. Os fabricantes de ídolos nada são, e suas preciosas obras nada valem. Seus fiéis ficarão decepcionados. Mais uma vez, o texto refere-se à criação de ídolos como falsos deuses, não a imagens sagradas. O contexto é claro: o problema está na idolatria, não na existência de imagens. Por isso, Deus ordenou que seu povo não imitasse os costumes pagãos. Proibição específica de idolatria em Jeremias capítulo 10, versículos 3 a 5. Os costumes dos povos são vãos, pois cortam madeira, adornam com ouro e prata, mas não falam, não andam. O bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32 foi idolatria porque foi adorado como divindade. Êxodo capítulo 25, versículo 18, a ordem divina para criar imagens. No mesmo livro de Êxodo, Deus ordena a confecção de imagens sagradas. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Os querubins foram colocados sobre a arca da aliança e eram imagens visíveis e sagradas. Isso mostra que Deus permite imagens quando usadas corretamente. Se Deus condenasse todas as imagens, ele estaria entrando em contradição ao ordenar a criação dessas. Números capítulo 21, versículos 8 a 9. Após o povo de Israel ser punido por sua rebeldia, Deus ordenou a Moisés: Faze uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela será salvo. A serpente de bronze serviu como instrumento de cura,
e símbolo de fé. Posteriormente, a serpente foi destruída, porque o povo começou a adorá-la como um ídolo, mudando sua identidade e propósito original. A serpente de metal foi ordenada por Deus a Moisés, como um sinal de cura e salvação, apontando para Cristo. No entanto, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, vemos que o povo havia desviado o uso legítimo desse objeto sagrado, transformando em um ídolo e queimando incenso a ele. Então confirma que Deus permite e tanto que pede para fazer escultura sagrada. Isso só aconteceu porque eles começaram a adorar aquela imagem. A adoração, latria, é reservada exclusivamente a Deus. Quando um católico reza diante de uma imagem, ele não está rezando para a imagem, mas para quem ela representa. A imagem é um lembrete visual, como uma fotografia de um ente querido. Quando alguém olha para a foto de um ente querido e a beija, isso não significa que essa pessoa está adorando a foto. Ela está expressando seu amor e respeito pela pessoa que a foto representa. No Catecismo da Igreja Católica, condena a idolatria. O Salmo 115 indica claramente que são imagens de ídolos de deuses falsos proibidas. Quanto aos seus ídolos, são ouro e prata, obra das mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, mãos, mas não tocam, pés, mas não andam. Porém, Deus permite imagens sagradas no Antigo Testamento. Em Ezequiel, no capítulo 41, versículo 17 a 19, o profeta descreve o templo desde a entrada até o interior, tanto por dentro quanto por fora. Em todas as paredes ao redor havia imagens e esculturas. Entre as imagens havia querubins com faces humanas e de leão, ou seja, as imagens sagradas tinham rosto. Eram esculpidas em relevo com olhos, boca, ouvidos e nariz. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 38, o templo de Salomão estava decorado com diversas imagens sagradas. Leões, bois e querubins estavam presentes nas paredes, travessas e molduras. Essas passagens destacam que as imagens sagradas estavam no templo de Deus e não foram adoradas como ídolos. Deus também pediu a criação de objetos sagrados no templo. Podemos citar Êxodo capítulo 30, versículo 26 a 29. Com esse óleo ungirás a tenda da reunião, a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Consagrarás essas coisas, e elas se tornarão santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Este trecho demonstra que Deus instruiu Moisés a consagrar objetos do culto, atribuindo a eles um caráter santíssimo. Isso reflete a prática de separar certos itens para uso sagrado, destacando a importância de objetos simbólicos no culto ao Senhor. A Bíblia, em diversas passagens do Antigo Testamento, afirma que Deus permitiu e até ordenou a criação de imagens no contexto do culto. A consagração dessas imagens confere-lhes um caráter sagrado, não sendo meramente objetos comuns. Mas por que o cristianismo histórico sempre valorizou as imagens? Desde o segundo século, antes mesmo de a Bíblia ser amplamente compilada e distribuída, as imagens ajudavam os cristãos a entenderem a fé. Por isso, a Igreja Católica disponibiliza esses símbolos para ensinar a fé aos pequenos que não sabiam interpretar a Bíblia. A Igreja, por caridade, oferece meios para catequizar aqueles que não conseguem entender diretamente as Escrituras. Por isso surgiram os ícones, as pinturas e toda a simbologia presente na Igreja, em todos os países do mundo e ao longo dos séculos. Desde a porta de entrada até o altar, tudo dentro da Igreja tem um significado de catequese e evangelização. Deus sabe de tudo, não erra e não pode ser contraditório. Há citações bíblicas que proíbem explicitamente imagens e esculturas de deuses falsos e ídolos. No entanto, existem várias outras citações em que Deus permite a confecção de imagens e esculturas sagradas. Em nenhum momento a Bíblia afirma que é proibido imagens sagradas.